Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula da cadeira Termodinâmica 1. Nesta aula vamos continuar o capítulo 1 com um novo subcapítulo referente às principais grandezas utilizadas na termodinâmica e suas unidades. Este subcapítulo será ainda dividido em 4 partes, sendo estas relativas às propriedades relevantes na termodinâmica, às definições de propriedades extensivas e propriedades intensivas, à definição de propriedades específicas e ainda o calor e trabalho. No presente diapositivo e no seguinte está apresentada uma listagem das grandezas mais relevantes em termodinâmica, bem como as suas unidades de medida representadas pela letra ou símbolo pelo qual são caracterizados. Neste primeiro diapositivo, as grandezas mais relevantes são a pressão, medida em Pascal ou Newton por metro quadrado, a massa, medida em quilograma, a constante politrópica N, a constante universal dos gases perfeitos, que é expressa em Joule por mol Kelvin, a temperatura, pode ser medida em Kelvin ou grau Celsius, geralmente utiliza-se o Kelvin, e ainda o calor e trabalho, que são medidos em Joule. Neste segundo diapositivo, irá dar-se especial atenção aos calores específicos, medidos em kJ por kg Kelvin, ao volume máximo, medido em metro cúbico por quilograma, ao volume, medido em metro cúbico, a entalpia e entropia específicas, sendo a entalpia medida em joule por quilograma e a entropia medida em joule por quilograma por segundo, e ainda a massa volúmica medida em quilograma por metro cúbico. Note-se que tanto neste diapositivo como no anterior, as unidades de medida estão também escritas na sua forma extensa. Em relação às propriedades que caracterizam um sistema, estas classificam-se como extensivas e intensivas. As propriedades extensivas podem ser somadas caso o sistema seja dividido em partes, ao passo que isto não é possível com as propriedades intensivas. Vejamos o exemplo ao lado, onde 3 gobelets com água se encontram em equilíbrio térmico. Se o sistema for dividido em 3 gobelets e se somar a massa de água de cada um deles, o resultado final será a massa total do sistema. No entanto, o somatório da temperatura da água em cada um dos gobelets não é igual à temperatura da água do sistema do seu todo. Vejamos o caso em que as 3 massas de água estão em equilíbrio térmico, por exemplo, 10 graus Celsius. Então, todo o sistema também está a 10 graus Celsius e não a 30. Deve-se ainda referir que se dividir uma propriedade extensiva pela massa total do sistema, obtém-se uma propriedade específica. Para finalizar, alerta-se também para o facto de tanto o calor como o trabalho não serem consideradas propriedades termodinâmicas, uma vez que não pertencem ao sistema. São energias transferidas entre o sistema e a vizinhança que são contabilizadas na fronteira, como se pode ver na figura ao lado. Obrigado a todos por terem assistido à aula e para absorverem melhor o conteúdo dado, recomendo que revejam os conceitos abordados e tirem os vossos apontamentos. Até à próxima aula!